nada. Todas as celebridades estavam ao redor, mas não havia nenhum deles que pudesse fazê-lo. Então aqui vem o Cordeiro. Agora, seus dias intercessórios haviam terminado. Os dias de mediação é quando este primeiro anjo estará de pé ali. Espere até que entremos nos selos, e o tempo não será mais. Isso é certo. Essa meia hora de silêncio. Observe o que acontece naquela meia hora de silêncio. Por ocasião do 7º selo, domingo à noite. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a Amém. Deus abençoe, irmãos. 1 João capítulo 1, versículo 5. Olha, fica mais para o final da escritura, 1 João. Está lá Pedro, João, lá para o final, perto de Apocalipse. Talvez você pega o Evangelho de São João, é uma coisa, é 1 João. Tem 3 cartas, João, 1ª, 2ª e 3ª. Nós vamos ler da primeira epístola, no capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Grande Criador, estamos para nos alimentar em torno desta mesa farta, onde tem aquilo que se gosta, se é o cristão, se tem o alimento da hora para cristão. Mas se não é cristão, nesta mesa não tem alimentação para ele. Mas nesta mesa temos o alimento, o pão da vida para aqueles que crêem na mensagem da hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Para sentar. Tem sido falado muito sobre estas coisas e até sobre esta mensagem que vou comentar com vocês. Mas eu creio que isto é feito para ajudar cada um de nós mais um pouquinho. Proclamando a mensagem.
E esta é a mensagem que dele ouvimos. Olha, isso é profundo, porque João estava dizendo da mensagem que ele tinha ouvido. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Não se pode anunciar uma coisa que não se ouviu. Se anuncia o que se ouviu. E João, como um apóstolo, ele estava dizendo que a mensagem que ele estava pregando era a mensagem que tinha ouvido de Cristo. Eu quero aplicar isso também para nós. A mensagem que nós pregamos é a mensagem que dele ouvimos. Aí alguém diz, mas de quem você ouviu? Agora aqui é do profeta do dia, Cristo também. Irmão Branham não era Jesus, mas irmão Branham era Cristo. Agora os outros, pronto. É porque ele não era Jesus, Jesus é carne, é corpo. Irmão Branham não era Jesus, mas irmão Branham era Cristo. Cristo é o Espírito Santo, Cristo é unção. Então, é o que ele era, e nós temos ouvido dele. Eu duvido que alguém tenha ouvido do irmão Branham. Depois que eu morrer, eu vou voltar para revelar para vocês o 7º selo. Depois que eu morrer, eu vou voltar para a 3ª puxada. Eu duvido que alguém ouviu do irmão Branham. Então, por que anunciam? Este é o problema deles não gostarem da mensagem de João. João sempre tem essa mensagem. Essa mensagem de João aqui é o João. É o mesmo João. Este é o João apóstolo. Este é o João que andou com Cristo. É ele que diz, esta é a mensagem que dele ouvimos. Então, quando você encontrar o ministério de João na terra, você vai ter que saber que João vai ter que falar para você, olha, essa mensagem que eu estou pregando é a mensagem que dele ouvi. Certo? É a mensagem que dele ouvi. Se não ouviu dele, estou falando hoje de irmão Branham. Se você não ouviu do irmão Branham, como vai pregar? Como vai anunciar? A mensagem do irmão Branham é diferente da luterana, wesleyana, pentecostal. A mensagem do irmão Branham é diferente. E a 3ª etapa do irmão Branham é diferente até da 1ª e 2ª dele próprio. Na 3ª etapa do irmão Branham, ele teve que corrigir coisas que ele falou na 1ª e 2ª. Mas você não tem jeito de corrigir a 3ª. A 3ª etapa era aquela revelação que ele recebeu de Deus. É revelação. E para você ter convicção de que aquilo é certo, é uma revelação. Então, o que é uma revelação? É algo claro, tirado de um mistério oculto. Isso é uma revelação. Foi revelado, então é algo claro, foi revelado. É claro, tirado de um mistério oculto. Mas essas coisas vêm no momento e eu sei que está de acordo com a palavra. Esta é a verdade. Mas as pessoas nunca emolece seu coração para poder ver a mensagem certa. O dia que eu li, que eu estava adorando 3 em 1, Santíssima Trindade. O dia que eu li, que eu ouvi que Deus era um só, e que Pai, Filho e Espírito Santo era Jesus Cristo, acabou. Larguei de mão da Trindade.
eu passei a ver a Trindade em um. Não três pessoas divinas, distintas, sendo uma. Três pessoas é três pessoas. E a doutrina da Trindade é três pessoas distintas de idêntica substância. Então, sendo uma pessoa só. Como que eles conseguem crer desse jeito e são teólogos? Como que eles conseguiram formar uma doutrina dessa? Porque isso não dá certo em lugar nenhum. Três pessoas de idêntica substância não pode ser uma pessoa. Ela tem que ser três. Mas a mensagem deles é esta. Essa é a mensagem que eles ouviram do Papa. Mas a mensagem que eu ouvi de Brana é que Jesus Cristo é Deus. A mensagem que você ouviu de Brana é que Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Que não existe um quarto também não. Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Eles nunca vão poder chegar à unidade divina quando eles crêem numa trindade. E o povo da mensagem nunca vai chegar à unidade de Deus quando eles crêem na dualidade. Não tem um parágrafo na mensagem do irmão Brana que o irmão Brana diz: o Pai é um e o Filho é outro. O Pai é Deus e o Filho não é Deus. Não tem um parágrafo assim para destacar, para eles poderem pregar a doutrina que eles pregam. Mas existem parágrafos na mensagem que o irmão Brana diz: Jesus Cristo é Deus. Existe. Isso nós já temos pregado. Porque o que nós pregamos é a mensagem que dele ouvimos. Nós ouvimos da mensagem do próprio irmão Brana. Não pregamos uma coisa diferente. Então, eu duvido que vocês, da ressurreição isolada, que são teimosos, crendo que eles estão certos, porque são o primeiro, você tem que saber que você não é certo por ser o primeiro. Caim foi o primeiro e não foi certo. Ele não estava certo. Você deveria aprender isso. Esaú foi o primeiro e não estava certo. Ele não era o certo. E assim vem Judas e Jesus. Aí vem o anticristo, o falso profeta. Ele sempre vem primeiro. Mas isso não quer dizer que ele está certo. Então nós devemos tomar a mensagem do jeito que ela é. Por isso, eu achei por bem falar outra vez sobre isso. Porque proclamar a mensagem é você ter a segurança que esta mensagem está sendo dita ao público. Isto é proclamar em voz alta. Voz alta não é porque grita. Voz alta porque ela também se manifesta. Esta é a voz alta. Aclamar com solenidade. Isto é o que é proclamar. Publicar, reconhecer solenemente. Solenemente quer dizer respeitosamente. Você então reconhece respeitosamente. Isso deve alimentar a nossa alma. Eu tenho escrito aqui: só a noiva pode proclamar a mensagem, porque só ela ouviu dele. Só João pode proclamar a mensagem. Pelo menos pela minha Bíblia, só João comeu o livrinho. Não diz que foi João, Pedro e assim por diante. Não, João comeu o livrinho. Cada um teve sua época.
Pedro teve o seu tempo no Pentecoste. Você sabe que pela Bíblia, João tem o seu tempo na vinda. Na vinda. Se eu quero que ele fique até que eu venha, então saiu dito que João não ia morrer. Não era isso que Jesus tinha falado. Se eu quero que ele fique, quer dizer, que ele viva até que eu venha. E até que eu venha não seria agora. Até que eu venha em visões para ele no Apocalipse. Só que Jesus não explicou. Se eu quero que ele fique até que eu venha, e não explicou. Aí eles começaram a formar doutrina. Ó, João não vai morrer. Ele vai ficar até Jesus vir a segunda vez. Mas era ele quem viu a ordem da segunda vinda de Cristo. Foi João quem viu. Então foi João quem comeu o livrinho. Mas ninguém comeu o livrinho. Foi João que comeu o livrinho. A Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11, diz que João comeu o livrinho. Se eu quiser, eu tenho que ir a João. Vocês estão me entendendo? Se vocês quiserem, vocês têm que ir a João, porque a Bíblia diz que João comeu o livrinho. Ele foi ao anjo forte e comeu o livrinho. Então, só ele pode proclamar a mensagem certa. Eles sempre dizem, eles querem ser os únicos. Ninguém quer ser o único. A verdade é que Deus só chama um. Os outros têm que ir atrás. Deus chamou Brana e eu fui atrás de Brana. Você não foi? Deus chama João e eu vou atrás de João. Você não vai? Deus chama um. Deus não chama dois, porque Deus não é de confusão. Até que se na deidade fosse dois, seria confusa a deidade. Seria problemático, porque você sabe que aí seria uma união composta. Como marido e mulher, os dois são um. Mas é uma união composta, ela é imperfeita. Ela não é perfeita, a união de marido e mulher. O que eu penso não é o que a minha mulher pensa, o que eu gosto não é o que a minha mulher gosta. Passamos a gostar do que um gosta, mas não é. E assim é com você também. E se Deus tivesse uma união composta de 2 ou 3 pessoas, então seria um Deus imperfeito. Mas Deus não é uma unidade composta. Deus é uma unidade simples. Irmão Brana pregou a mensagem a unidade. Irmão Brana nunca pregou 2 pessoas na deidade. Ele diz a unidade. Ele pregou a deidade do Senhor Jesus Cristo. Isto quer dizer, Jesus Cristo é Deus, deidade é Deus. Ele nunca pregou a deidade do Pai e a filiação de Jesus Cristo. Quanto a gente pode falar isto e unir estas coisas aqui no natural. A paternidade e a filiação. Você pode unir essas 2 coisas, mas aqui se torna 2 pessoas. Mas quando a paternidade uniu com a filiação, não tornaram 2 pessoas. Se tornou um. O pai, a paternidade, unindo com o filho, a filiação. Então, se tornou um. O único Deus verdadeiro. Por isso, você vai ver Deus, é assim como você me vê. Ah, mas eu quero ver o Pai. Está aqui. Eu quero ver o Espírito Santo. Está aqui. É como você olhar para mim e dizer assim, Osmar, eu quero ver sua alma. Está aqui. Não, eu quero ver o seu espírito. Está aqui. O meu corpo, móvel, pensando, agindo, movendo, está indicando para você que ele não é apenas corpo, porque se ele fosse corpo, ele já estaria morto. Ele não é um corpo apenas. Ele tem algo dentro, ele tem um espírito, uma alma. E isto formou um homem. Por isso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E se tornou um Deus. Amém? Um Deus.
É bom falar de deidade. Eu gosto de falar, porque você não pode tomar a mensagem de João aqui, ó. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Bom, eu pensei numa coisa agora, não marquei, mas está aqui, fácil. Vamos ver se João ouviu que tem 2 ou 3. Quem sabe, né? A gente fica pregando o que João ouviu. Nós pregamos o que dele ouvimos. Eu também prego o que dele ouvimos. Eu prego do que João eu ouvi. Eu prego do que Paulo eu ouvi. Eu prego do que Brana eu ouvi. E aqui está. Se eu prego a mensagem que dele ouvimos, e esta é a mensagem que eu tenho que proclamar, a mensagem de João, se eu for proclamar a mensagem de João, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 20. Vamos ver se ele tem 2 aqui, que se tiver, nós acaba cedendo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, estamos. O que é, João, verdadeiro que você está? Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Mas eu também estou aí, o Pai. Não, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Gente, crê em Trindade porque já nasceu para a perdição. Crê na dualidade depois de ouvir o que João diz, a nossa mensagem é a mensagem que dele ouvimos. E crê na dualidade porque nasceu para ser perdido. Porque se é um eleito, ele sai da trindade, ele sai da dualidade, ele sai da unicidade. E unicidade é aquele que é único em si mesmo. E Jesus não é único em si mesmo, ele tem o Pai nele. Por isso Mombrana não pregou a unicidade, ele pregou a unidade. Que unidade é o espírito num corpo. Quando você olha, você vê um só. Porque o corpo é a revelação daquele espírito que você nunca poderá ver. Amém? Bom, para mim, sempre isto é um alimento. É o pão da vida. Mas você põe na mesa, tem uns que olham assim, não. Eu quero aquilo que está com bicho. Tem gente que é assim. Eu quero aquilo que está com bicho. Tem gente que pega e mata o fazão e diz que põe ele a apodrecer. Depois que apodrece que fica bom para comer. Eu nunca como um trem desse. Hoje está no tempo de você ver o povo comendo formiga, gafanhoto, lagartixa, cobra. O povo come de tudo. Por todo lado você está vendo as notícias, esse povo comendo de tudo. Isso mostra qual é o estado cristão desse povo. Eles comem de tudo, dualidade, trindade, unicidade, até deidade eles comem. Eles comem de tudo, eles não têm revelação. O paladar deles é para tudo, o meu exclui. Será que o seu não exclui? O meu exclui certas coisas que o seu passa, o meu não passa. Que o meu passa, o seu não passa. Meu paladar exclui certas coisas, certos sabores. Tem gente que não tem paladar. A refeição deve sair aquela coisa mais esquisita. Sem paladar, tem que fazer pelo rumo. O quanto de sal, mas não pode provar se ficou salgado porque não tem paladar. Então se torna complicado. E tem gente que não tem paladar para Deus, não tem paladar para a mensagem. Ele diz tudo é Deus. O diabo é Deus para ele também. E é verdade. Ele é o Deus desta era maligna. Então eles comem o diabo. Eles mastigam o diabo. Engolem o diabo. E o diabo está numa mensagem também. Numa pregação. Mas como
o paladar deles não é restrito à palavra revelada. Porque o meu paladar é restrito a humano. O seu é humano também. Mas tem uns que o paladar deles é de tudo. Eu não sei o que acontece com essas pessoas. Eles pegam aqueles bichinhos brancos e comem. Não é para o meu paladar. Então, eles pegam essas doutrinas de ressurreição isolada e comem, festeja. Isso não é para o nosso paladar. Eles pegam trindade, dualidade. O Pai é Deus, o Filho não é Deus, e eles comem. Eu não consigo comer mais isso. Eu gosto de comer Deus. E eu examino, você é Deus, mas você é o Deus dessa era maligna. Você eu não quero não. Eu tenho paladar. Amém. Agora, vamos entrar na mensagem um pouco. Eu proclamando a mensagem. Eu já preguei a mensagem sendo proclamada. Tem hora que eu faço assim. Eu mudo o título de um CD, de hino, e lá dentro tem os mesmos hinos. Tem uns que já estão acostumados comigo. Eu falo, isso aqui é novo. Eu falei, é novo só por fora. Por dentro é os mesmos hinos. Agora, na verdade, tem tanta coisa diferente dentro de uma mensagem dessa. Tem diferente. Mas eu nunca falei essas coisas em nenhuma pregação minha até hoje. Tem 2.200 mensagens gravadas. Mas sempre falando, tem algo novo. E se você notar, a mensagem é aquilo. E você tem que ouvir tudo e ver se você conseguiu captar o novo. O novo daquele dia. Irmão Brana pregou vários dias Jó na cinza. E uma pessoa chegou para ele e disse, quando é que você vai tirar o Jó da cinza? E o irmão Brana tinha mais mensagem ainda para pregar e continuou pregando Jó na cinza. E você tem que saber que tem um ponto ali que ele não falou naquela outra mensagem, e aquilo ali é essencial para a sua vida. Os outros são repetidos e é para cumprir a Bíblia. Importa que nós ouçamos estas coisas repetidas vezes, para que delas aprendamos. Eu já li. Agora tem os parágrafos 37, a brecha, que é o mesmo parágrafo do intervalo 21 e 22. Mas na brecha é 37. Vou ler aqui para mim não demorar muito. Agora, veja o mistério deste livro selado com 7 selos. Será revelado ao soar da mensagem do 7º anjo da igreja. Este livro selado com 7 selos só poderia ser revelado ao soar do 7º anjo. Irmão, não tem mais 8º, não tem mais ninguém para revelar para nós. Já está revelado. Nos dias da voz do 7º anjo, ele pregou e revelou, soou sua mensagem. Agora, eu tenho que te esclarecer que a mensagem soou, mas ela não soou de uma forma proclamada, em voz alta, para clarear para o povo, para publicar aquilo. Não. Vem, a mensagem do 7º anjo começa a soar. Soar é produzir um som, retumbar, ecoar, fazer-se ouvir. Tudo isso é bom, espalhar-se. São som, vocês estão escutando, tem um equinho por aí, ó, e esse eco faz espalhar. Então, isso ecoa. A mensagem é assim. Nós estamos pregando, proclamando a mensagem, porque vocês nunca vão ouvir eu proclamar a mensagem que o William Branham vai revelar.
porque não tem lugar algum na mensagem que ele vai revelar. Porque vocês ouvem pregar que João é apóstolo e profeta, e ele então profetiza outra vez para o povo, porque está escrito tanto na Bíblia quanto na mensagem, que tinha que haver uma mensagem que fosse proclamada por João, porque a mensagem proclamada por William Branham foi a revelação de todos os mistérios de Deus. Mas essa mensagem ficou na fita, ficou no livro. Para ela ser proclamada, alguém tinha que comer essa mensagem. A gente pensa que a mensagem, ao sair dos Estados Unidos, ela foi proclamada na África, em Portugal, Lisboa, e saiu por todos os países, Canadá e assim por diante, Japão e Índia. Não, a mensagem só andou, mas ela não foi proclamada. Porque para ser proclamada, tem que ser desse jeito que São João mostrou aqui para nós. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Ela tem que ser igual. Ela tem que ser a mesma mensagem. E ela foi proclamada na Índia, o batismo em nome de William Branham. Esta não foi a mensagem que William Branham pregou. Por que não pregamos? Porque João não prega esta mensagem. Porque essa não foi a mensagem que William Branham pregou. Batismo em nome de William Branham, ele não pregou. E é por isso que não se prega. E João não pregará esta mensagem. A mensagem que dele ouvimos, vos anunciamos. Amém. Aí ele diz aqui, e aí estão as mensagens escritas, irmão Branham falando. E nós a temos em fita e em forma de livro. E ela veio em fita, que é áudio, e ela veio em forma de livro, literatura, para nós. Ela veio, áudio e literatura. O que faltou foi a imagem. A revelação traz a imagem que você se satisfaz ao ouvir o áudio. E eles pegaram apenas o áudio e a literatura. E saíram através do áudio da literatura, que é a fita e a literatura, saiu proclamando que o William Branham ainda não revelou o 7º selo e que ele vai voltar para 7º selo, para novo nome. Ele vai voltar ainda para fazer um trabalho. Isso está errado. Não é esta mensagem que o William Branham pregou. Dele não ouvimos isto. Dele não lemos isto. O áudio que nós ouvimos dele não diz isto. A letra que nós temos da literatura dele não diz nada disto. É uma interpretação. Mas nós vos anunciamos, a mensagem que vos anunciamos é a mensagem que dele ouvimos. Escuta outra vez. Ele diz, aqui estão as fitas, estão os livros. Agora, ao começar a soar a mensagem, é quando a mensagem começa a produzir um som, e ela não pode produzir um som diferente da que William Branham produziu. Ela tem que ter o mesmo som, o mesmo retumbar da mensagem que William Branham pregou, o mesmo ecoar. E agora, ao começar a soar a mensagem, o mistério de Deus deveria ser consumado, vejam, naquele tempo. Irmãos, tenho que dizer para vocês, claro, a mensagem foi pregada, proclamada no tempo do irmão Branham, que ele pregou, e aquele som não saiu daquela mesma forma, aquele eco, aquele retumbar, não saiu da mesma forma dos Estados Unidos para todos os países. Saiu de um som falso, um ecoar falso.
Mas nos dias que João tomar o livrinho e comer esse livrinho, você vai perceber que o som é idêntico, o ecoar é o mesmo, as palavras serão a mesma, a manifestação daquela palavra será a mesma. Eu sei que eles estão esperando um João manifestar com a manifestação de cura divina. Diz, não, a mesma que ele comeu o livrinho. Ele comeu foi o livrinho. Esse livrinho já tinha cura pregada pelo irmão Brana, e que o irmão Brana diz, não é o ministério ainda. Irmão Brana diz, a cura não é o ministério ainda. Os sinais na mão que o irmão Brana teve, o discernimento ao conversar com as pessoas e saber o que estava dentro delas, irmão Brana diz, não é a mensagem ainda. Como é que o povo se engana? Qualquer coisa é a mensagem. Não é a mensagem. Não tenho medo de dizer, porque foi Brana quem disse que não é. Estou chegando aí, onde tenho que ler isto. Mas ele está dizendo aqui, ó, agora ao começar a soar a mensagem, o mistério de Deus deveria ser consumado. Veja, naquele tempo. Agora eu te pergunto, se o mistério fosse consumado no tempo do irmão Brana, então todo mundo estava sabendo daquele mistério, consumado. Foi consumado pela pregação, pela mensagem, mas tinha que proclamar a mensagem para aquele mistério ser consumado. Ao proclamar a mensagem, ao anunciar em alta voz esta mensagem, então aquele mistério é consumado. Amém? Não estou colocando ninguém aqui para revelar nada. É que a mensagem foi revelada, mas o irmão Brana está dizendo aqui, ao começar a soar a mensagem, o mistério de Deus deveria ser consumado. Veja, naquele tempo, obra é fé expressada. Duas mensagens que o irmão Brana pregou, uma em sequência da outra aqui, foi muito boa, eu esqueci de marcar onde foi pregada, ouvi, mas agora vejo. Mas eu tenho aqui, obra é fé expressada, pregada dia 26 de novembro, quase um mês antes dele morrer. Ele pregou, obra é fé expressada, 294. Agora, isso se efetua hoje, porque temos fé, e eu sei que isto é de Deus, e porque esta outras escrituras apontam para esta hora. Apocalipse 10 diz que na hora da mensagem do sétimo anjo, quando ele começar a proclamar sua mensagem, olha aqui, vou repetir duas vezes que é duas mensagens, não é um serviço de cura, mas a mensagem que segue ao serviço de cura. Ele sempre quer, é o serviço de cura, não, é a mensagem. Eles pegaram o serviço de cura do irmão Brana e fazem livros e proclama por todos os países. Não é isto. Não, ele está dizendo, não é um serviço de cura, mas a mensagem que segue ao serviço de cura. A mensagem que seguiu o serviço de cura foi a revelação dos 7 selos. Isso seguiu. Não, você não pode dizer, é o serviço de cura. Olha aqui. Aí no outro dia ele pregou, dia 27 de novembro, ele pregou a mensagem, eu ouvi, mas agora vejo. Fé expressada foi em Shreveport, Louisiana. Fica parecendo que é certo. O nome em inglês é difícil para eu, não entendo nada, nem do português direito, você pensa bem no inglês. Mas ouvi, mas agora vejo, eu não tenho marcado o nome aqui da cidade que ele pregou. Mas foi no outro dia, dia 27. Agora nos foram prometidas as eras da igreja através de reformadores e nós as tivemos. Porém, ele prometeu em Malaquias 4 que ele manteria seu padrão nos últimos dias. O que aconteceria? Levar os corações dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos. Para quê? Para aquele próprio propósito. E a igreja está tão partida em denominações e ismos, está tão destroçada que está morta. Foi uma portadora. E então,
Ele prometeu, ele repetiu no outro dia. Ele prometeu, na hora da mensagem do sétimo anjo, os 7 selos seriam revelados. E os mistérios de Deus seriam revelados, Apocalipse 10, quando o sétimo anjo começasse a soar sua mensagem. Não o serviço de cura. A mensagem que segue o serviço de cura. 202. O que eu li foi 201. Ouvi, mas agora vejo. 202 e 203. Jesus era um grande sujeito, contanto que ele pudesse curar o enfermo. Mas quando ele disse, eu e meu Pai somos um, aquilo estava errado. Eles não aceitaram ele. Ele é um grande sujeito, ele cura enfermo, expulsa demônio. Olha o trabalho que ele faz. Eu levei minha família lá, foi tudo abençoado. O cego foi curado, eu tinha um parente, ele chegou lá e ele orou e o parente foi curado. Tudo bem, mas teve uma hora que ele diz, eu e meu Pai somos um. Aí eles começam a engasgar. Eles querem que fale que é diferente. Jesus fez um grande trabalho de cura, mas a hora que ele diz, eu e meu Pai somos um, já olharam para ele e disseram, não te jogamos pedra, porque você fez boas obras, mas porque sendo homem te fazes Deus. É isso. Eles não entendem. Não é um serviço de cura, mas a mensagem que segue o serviço de cura. Amém? Muito bem. Agora, dia 18/7/65, ele pregou a mensagem fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. Ele prometeu, nos últimos dias, aquilo ele faria. E ele os enviou, uma mensagem a nós. E essa mensagem teria a mesma identificação como Elias teve, como Eliseu teve, como João Batista teve. E ela voltaria os corações ao povo. Não para as denominações, mas de volta aos originais pais apostólicos. De volta à palavra. Como estas coisas têm sido vindicadas. Como isto ao soar o último anjo, Apocalipse 10. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Os mistérios os quais todos têm sido. Por que fazem os metodistas isso, os batistas e a igreja de Cristo e os testemunhos de Jeová? Todos fazem isto. Seus mistérios serão revelados nos últimos dias, quando o sétimo anjo, quando ele começar a fazer isto, mas quando ele começar a fazer soar a sua mensagem. Eles sempre estão esperando que, se é um profeta, ele vai fazer um trabalho de cura divina. Hoje todo mundo está esperando, até na mensagem. Você quer ver um verdadeiro pregador, é aquele que faz um trabalho de cura divina. E aqui o irmão Branham está dizendo outra coisa. A mensagem vem depois do trabalho de cura divina. Por quê? Pentecostes foi um trabalho de cura divina. Irmão Branham foi um trabalho de cura divina na primeira e segunda etapa. Mas a terceira etapa era a manifestação da palavra. Vocês têm que saber que o que a noiva comeu é o livrinho. O que João comeu é o livrinho. Eles têm uma mensagem aí vinda de Trindade e Tobago, de que é o ministério do louvor. E eu não duvido que essa noiva deles, de Trindade e Tobago, de Brasília e outros lugares por aí, comeu o cantor. O cantorzinho Inário. Não duvido. Porque diz que é o ministério do louvor, o ministério da noiva é o ministério do louvor. Ela comeu o Inário. Mas João comeu o livrinho. Tem diferença? Tem. Você só vai cantar, mas João vai te mostrar a revelação dos mistérios que esteve oculto por todos estes anos depois que irmão Branham partiu. Depois de 65, nunca tivemos uma mensagem como se tem hoje. Nunca tivemos uma mensagem assim. Por quê? Porque não tinha João, não tinha o ministério na terra. Era ainda o ministério de primeira e segunda etapa da noiva na terra. Como o irmão Branham teve o ministério de primeira e segunda etapa. Não sabia dos mistérios. O ministério da noiva também no Brasil. Desde 1960, 70, por aí, é o ministério de primeira e segunda etapa.
Nunca se soube de selos, nunca se souber dos trovões, do novo nome, da terceira puxada, nunca se souber da visão da tenda. Mas por quê? Porque a noiva não tinha comido o livrinho ainda. Ela comeu o livrinho no ano 2000. Quando ela comeu o livrinho, João comeu o livrinho. Aí começaram a perceber que tinha uma coisa diferente. Chegou na mesa deles, pratos diferentes. E o paladar deles não dava certo com este. E se eles fossem a palavra, o paladar deles teria que dar certo, porque o João comeu a palavra. João comeu a mensagem revelada. Você sabe que João não comeu a Bíblia do jeito que ela é. Não. João comeu o livrinho. A Bíblia revelada, depois que ela passou pela mão e boca do sétimo anjo, então João comeu aquele livrinho. João não comeu a Bíblia. Comer a Bíblia não ia entender nada. Não sabia nem o nome do Pai. Quem comeu, se eu pudesse aplicar isso para você agora, quem comeu a Bíblia foi Brana. Aí Billy Paul diz, meu pai sabia fazer funcionar esta Bíblia. Sabe por que ele sabia fazer funcionar? Porque tinha comido ela. Sabe por que a noiva hoje, o João, sabe fazer funcionar esta mensagem? É porque ele comeu o livrinho. É por isso que sabe fazer funcionar. Não é melhor que ninguém. É um alimento extra que não é para qualquer um comer. Não há estômago que aguente comer o livrinho. Eles aguentam comer uma denominação, comer o diabo, que é o Deus desta era maligna, através de religiões formadas por ele mesmo, de dualidade, de trindade, de unicidade. Eles podem comer, põe esses pratos na mesa das igrejas, os crentes até baba, de tanto comer. Mas põe um prato de trovões revelados, põe um prato de novo nome dentro dessas igrejas. Eles colocaram o prato na prateleira, com alimento e tudo. Não tem ninguém ali para comer, não tem ninguém que tem o paladar dos trovões, o paladar do novo nome, o paladar do sétimo selo revelado. Irmãos, foi o tempo, no início que eu estava pregando, eu pregava essas coisas e chorava. Hoje não, eu já estou acostumado, irmão. Você quer que eu chore hoje? Não vou chorar, não. Estou acostumado comendo aquela mesma coisa. A comidinha que eu estou comendo, faz 15 anos que eu estou comendo ela. Quando ela começou a aparecer na minha mesa, eu comecei a pregar e chorar. Eu pregava e chorava. Agora é um alimento maior ainda, mais claro. Mas eu já estou acostumado com esse alimento. Não preciso chorar, eu vou regozijar. Eu vou agradecer pelo alimento que não faltou na minha mesa, no meu ministério. Não faltou o pão da vida, não faltou trovões, não faltou 7 selos revelados, não faltou. Aleluia. Irmão Brana continua ainda dizendo aqui, nesta mensagem, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade, parágrafo 166, no finalzinho, ele diz, mas quando ele começar a fazer soar a sua mensagem, vem, não os anos de preparação. Eu preguei também uma mensagem, anos de preparação. Eu tenho que lembrar de tudo isso, porque isso é coisa boa. Os anos de preparação é a primeira e segunda etapa. Os anos de preparação para o irmão Brana foi até ele chegar em 1963. 63 já não era mais preparação, era mensagem. O ano de preparação para o Brasil foi desde 1960 até 2000. De 2000 para cá já não é ano de preparação mais, é mensagem. É a mensagem. Aquilo estava sendo preparado para a mensagem. Agora veio a mensagem. Veio aves pequenas, aves grandes. Mas a terceira etapa foram? Hein? Vocês falam muito baixo. Vocês não viram o quanto que eu grito? A primeira etapa foi pássaros pequenos. A segunda etapa, pássaros
grandes, e a terceira etapa foram anjos. Acho que vocês não sabiam direito. Vocês me escutam há 15 anos e ainda não sabem. E foi eu que inventei, não? Lê no 7º selo. É Mombrana que diz, pássaros menores, pássaros maiores. Primeira e segunda etapa ele diz, mas a terceira etapa foram anjos. Quais anjos? Esse que você vê aí, ó. 7 anjos vindo da eternidade. Nesta foto aí, ó. 7 anjos vindo da eternidade. Para trazer o quê? Uma mensagem de dualidade? Uma mensagem que eles pregam de ressurreição isolada? Não, para trazer a mensagem da hora. Esta é a mensagem. Não nos anos de preparação, mas quando ele começar a soar a mensagem. Então o irmão Branco teve os anos de preparação. Aí ele, nos selos, ele começou a soar a mensagem. Nós tivemos os anos de preparação de 72 até o ano 2000, mas de 2000 para cá já não é ano de preparação mais. Começou a soar a mensagem da noiva, a mensagem que João comeu. Amém? Aleluia. O arrebatamento, eu vou ler só mais esse parágrafo e já está bom, né? 108, o arrebatamento, que é o mesmo da mensagem, o rapto. Agora, há um mensageiro acima, sempre. Há um mensageiro na terra. A palavra inglesa, anjo, significa um mensageiro. E na mensagem do 7º anjo, enquanto ele está fazendo sua proclamação, seu ministério, então quando ele começa a tocar o seu ministério, não quando ele começou. Quando ele começou era cura divina. Ele é claro, não quando ele começou, aí ele começa a explicar. Jesus, quando ele começou curando os enfermos e aflitos. Oh, grande rabino, aquele é um grande rabino, ele é profeta. Todos os queriam na sua igreja. Todos o queriam na sua igreja. Porém, quando ele se sentou certo dia e disse, eu e meu pai somos um. Aquilo foi diferente. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ora, ele é vampiro. Está vendo? Está vendo? Aquilo foi diferente. Aí quando você prega, Deus tem novo nome. É aquilo que o irmão Branco diz. Ele deu um tiro nessa serpente. E ele pregou a mensagem, Apocalipse capítulo 1, capítulo 5, parte 1, a serpente ferida. Ele deu um tiro na serpente. Eles não entendem a mensagem. Eles não entendem. Eles não estão percebendo que a mensagem da hora é o mesmo mistério daquele dia, comer carne e beber sangue de Jesus. A mesma coisa hoje, filho, não é comer carne e beber sangue. Que teve um pregador que pregou assim, vocês têm que comer a carne e beber o sangue do Osmarzinho. E no dia eu fiquei quieto. Quem sabe ele está certo. Que carne é pregação. Daqui a pouco alguém vai querer pegar um pedacinho do meu corpo também, da minha carne. Não é antropófago, não é vampiro, não. Aquele comer a minha carne, se não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem vida. E você tem que saber que você não come essa mensagem que João prega, você não tem vida. A sua mensagem foi certa, sua pregação foi certa. Foi aplicado no homem natural, mas se aplica na mensagem, se aplica em João. Você tem que comer o livrinho. Se não comer o livrinho que João comeu, você está perdido. Você tem que comer o mesmo livrinho. Não é o livrinho que o outro comeu, não. É que João comeu. Só tem um que comeu esse livrinho. Vocês devem conhecê-lo. Vai em busca dele. Coma aquele livrinho. Ora, ele não explicou, diz Mombrana. Era diferente, eles não viram, eles não creram. E Jesus não explicou. Eles já tinham visto a manifestação, a vindicação da palavra de Deus para a sua era, feita real e provada para eles que ele era aquele mensageiro daquela era. E ele não tinha que explicar nada. Você pensa que nós temos que ficar aí preocupados com eles em seus Facebook e falando contra a mensagem de uma só pessoa?
Eles estão falando contra o profeta. Se o William Branham tivesse vivo hoje, William Branham, ele nos indicaria essa mensagem. Porque ele não podia pregá-la. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Em outras palavras, não é para você. Ele quis ir para Israel. Comprar a passagem para ele, porque ele não tinha dinheiro para comprar a passagem para ir para Israel. E numa hora dessa que você decepciona as pessoas. Quando você usa das pessoas e não pode satisfazê-las. E os 2 milionários distribuíram 1 milhão de Novos Testamentos em Israel, dizendo, aí vem um homem com o dom de Deus, o Messias. Irmão Branham, até na mensagem, o filme O Profeta do Século XX, ele disse que o ministério dele seria uma bênção para Israel. Mas, filho, foi em 1950, por aí. Quando ele revelou os selos, ele disse, não. Perguntaram para ele, o nosso Elias vai para os judeus? Ele diz, não. Está no 5º selo. E vocês dizendo, irmão Branham vai ressuscitar e vai lá para Israel. Irmão Branham pregou dizendo, não. João tem que dizer, não. Isso aqui é bom para te despertar. Eu vou te ensinar. Traz assim, alguma coisa para você pôr no ouvido, para tampar um pouco, assim, porque para uns grita demais. Para outros, o surdo diz, bom, agora que eu vi. Mas tem hora que você já está decadente, já está com depressão, qualquer grito. Quando eu era deprimido, até hoje eu não aguento muita coisa também não aguento não. Mas um cabo de vassoura que caía no chão, dava um choque na cabeça. Eu conheço as pessoas quando você diz, estou deprimida. Se você estiver deprimido, dizer, com a vontade de ir lá para a praça, sentar no banco, isso não é depressão não. Não é depressão. A pessoa deprimida quer ficar num quarto fechado. A pessoa deprimida não quer conversar com ninguém. Eu tive isso, eu tenho experiência do que isso. Eu não queria nem ouvir Deus. Para falar a verdade, Deus sabe que era assim. Eu estava no ruim. Ia para a igreja para pregar, mas não dava conta de pregar. Eu não queria ouvir também. Não queria ouvir nada. Esgotado. Deus me curou, ainda tinha essa mensagem para mim pregar ainda. Ele me curou, não foi à toa, isso foi lá em 1980. E eu estou aqui, tem alguém que diz assim, se eu tivesse ido naquele tempo é muito melhor. Não é? Porque você não está aguentando agora? Ainda tem mais. Mas é melhor você aguentar essa mensagem do que a grande tribulação que vai vir para você mesmo, crente da mensagem. A grande tribulação não vai ser só para o povo do mundo, não, crente da mensagem. Essas igrejas cheias, mas sem revelação, eles não têm essa revelação. Essa mensagem devia ser pregada para milhares e milhões de pessoas. Olha para quanto nós estamos pregando hoje. Acho que não tem 50, 40 por aqui, mais ou menos. Não tem 50 pessoas. Os 300, através da internet ou mais, uma mensagem dessa tinha que despertar o povo, eles têm que saber. Vocês das igrejas cheias, esperando o irmão Branham ressuscitar, deviam ouvir isso aqui, converter. Irmão Branham disse que tinha um ministério depois da primeira e segunda etapa, era a terceira. A terceira não foi entendida nos dias do irmão Branham. Tinha que João comer o livrinho para depois profetizar outra vez. Você sabe de uma coisa? Uma profecia muito bom, mas a hora que repete ela é melhor. Você profetiza uma coisa, você fala uma vez, a pessoa diz, hã? Aí você fala outra vez, fica claro para ela, não fica? Foi isso que Branham fez. Branham falou uma vez, o cordeiro saiu do trono. João diz, o cordeiro saiu do trono. Agora eu entendi. A América não entendeu a primeira vez. B-R-A-N-H-M faz parte do nome de Deus. A América não entendeu. João vem e diz, B-R-A-N-H-M faz parte do nome de Deus. E agora é o nome. Ele entende. Agora entende. João come o livro e profetiza outra vez.
É comer a mensagem de William Branham e profetizar outra vez o que William Branham profetizou. E quando se profetiza outra vez o que William Branham profetizou, é uma só pessoa que faz isso. É a mensagem de uma só pessoa. É assim diz o Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de regozijar na sua palavra. E nós, um povo simples, um grupo simples, nós não temos uma aprendizagem profunda, não sabemos muita coisa, mas estamos agradecidos pela revelação. A revelação que o Senhor tem dado supera tudo deste mundo, Pai. Muito obrigado, que o seu povo tenha cada dia mais esta luz no coração e receba esta mensagem que eles precisam para viver neste dia e saber que se tem que comer é esse livrinho, não é esse zinário que o povo está dando, não. Tá como comer catecismo que a Igreja Católica deu para o povo. Agora o povo da mensagem está comendo inários, só cantando bonito, hinos bonitos. E cadê a pregação? Cadê o pastor? Cadê o ministério pastoral? Cadê a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome? Senhor, ajuda-nos a comer cada dia mais esse livrinho para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.